prezado aluno. Nós estamos iniciando hoje no curso de Educação à Distância em Biblioteconomia a disciplina de Indexação, Resumo e Linguagem Documentária. Esse módulo ele contempla duas competências. A primeira diz respeito a conhecer um princípio da indexação, a saber das políticas, das linguagens artificiais, dos fatores de revocação e precisão, além de saber preparar um resumo de uma forma coerente e bem feita. A segunda competência da disciplina, ela elenca compreender e saber aplicar os tipos de índices de indexação, que são pré- e pós-coordenado, o processo de identificação de assuntos, que é a análise documentária. Vamos começar com o primeiro módulo, falando um pouco sobre as atividades de indexação e elaboração de resumos, que elas constituem duas disciplinas fundamentais na biblioteconomia, que vão dar todo um suporte para os serviços de recuperação da informação. Então, todo documento que a biblioteca recebe, ela é um item passível de ser recuperado por um usuário da biblioteca que busca aquele livro que contém determinada informação. Mas, para que isso seja viabilizado de uma forma eficiente, é necessário etapas no tratamento do conteúdo temático do documento, de forma que ele possa ser sistematizado, possa ser trabalhado, que possa ser colocado em base de dados na biblioteca, ou seja, que aquela informação, o tema, o conteúdo temático daquela informação possa ser trabalhada e recuperada pelo usuário. Então, a indexação e o resumo, elas são atividades que participam de todo um fluxo de informação da biblioteca, de modo a disseminá-la de maneira sintética, prática e objetiva para o usuário. Portanto, essas duas atividades elas são fundamentais para os serviços de armazenamento e recuperação da informação, o que também é muito importante para dinamizar o acervo. Pense que a indexação, por exemplo, ela permite você saber de todo o acervo da biblioteca quais são os assuntos de seu interesse. Então é através de representações de assuntos em índices, catálogos, bases de dados, resumos, que nós podemos saber de que trata o assunto de um livro, bem como ter a noção dos assuntos abrangentes no acervo da biblioteca. Então, preparar e representar bem, de forma consistente, o conteúdo, o assunto de um documento, ele exige do seu profissional, que nós chamamos de indexador, né? Ele exige uma capacidade de síntese, de boa escrita, de um olhar atento, aptidão e vontade de pesquisar coisas novas. Porque todo indexador, ele é um leitor. Ele tem que entender a linguagem, a terminologia, o assunto de que trata o documento que ele está trabalhando para poder indexá-lo. Então, a leitura é fundamental no processo de indexação, no sentido de que ela adquire interpretação pelo olhar do indexador. Não apenas quando ele decodifica o signo que está no papel, mas quando ele mergulha num universo de palavras, de expressões, de intencionalidades que se trava entre o leitor, ele e o texto. Porque ler é conhecer a si próprio. Então, ao lidar com o processo de indexação, é necessário, além da leitura, que o indexador ele tem informações sobre a natureza do domínio do conhecimento que ele está trabalhando. Ou seja, o que é que o documento quer dizer? O que é que ele representa? Qual é o assunto desse documento? E também da terminologia que o documento traz, porque tudo vai ser objeto de representação e, posteriormente, recuperação por parte de um usuário. Então, a representação temática, a exemplo da indexação e dos resumos, elas têm a finalidade de facilitar a comunicação entre o usuário e o sistema de informação da biblioteca, dinamizando o acervo, sabendo o que a biblioteca tem referente ao assunto. Então, ao ler um documento, nós temos sempre em vista a elaboração... Ao ler um documento, tendo em vista elaborar termos representativos do seu conteúdo, nós estamos fazendo um processo chamado de análise documentária. Esse processo de análise, ele contempla sempre uma análise descritiva, que são os registros referentes a autor, imprenta, data, local de edição, editora, e também a análise temática, que é o conteúdo ao qual o documento se refere, que pode ser uma obra de ficção, uma obra policial, um romance, um drama, uma obra para cinema, música, literatura. Então, a representação de um conteúdo temático de livros, utilizando termos ou palavras-chave para representá-lo, ele obedece a um padrão, ou seja, a um vocabulário controlado. Esse vocabulário ele existe para facilitar a busca da informação dentro do sistema que a biblioteca adota.
Podemos pensar da seguinte forma: em cada região do país, para que um grupo social ele se entenda em uma conversa, cada indivíduo ele utiliza um vocabulário específico próprio daquele grupo social onde ele se insere. O mesmo vai ocorrer com os termos de indexação elaborados a partir de um documento, que eles têm que estar padronizados à linguagem do sistema da biblioteca, de modo que esses termos elaborados eles sejam coerentes à sua inclusão numa base de dados. Base de dados que nós falamos pode ser tanto um computador quanto um catálogo impresso. Então, esse vocabulário controlado ele é apoiado em instrumentos de representação, conhecido pela biblioteconomia como linguagens documentárias, a exemplo de tesauros e de tabelas de classificação. Então, nesse nosso módulo, tendo em vista a representação temática da informação, nós vamos focar os processos de indexação, a elaboração de índices e o uso das linguagens documentárias, discriminando as etapas de extração de documentos, de extração de assuntos dos documentos, que é a análise documentária, e as traduções desses conceitos retirados para uma linguagem controlada, ou seja, para uma linguagem que o sistema da biblioteca entenda. Além de nós falarmos também sobre a criação de índices e os tipos de índices. Então vamos começar conceituando o que seja a indexação. Bem, todo o esforço da biblioteconomia e da gestão da informação, ele se concentra numa questão fundamental, que é possibilitar ao usuário o acesso à informação. Tendo em vista esse objetivo, foram criados desde o século XVI vários instrumentos para tratar e organizar a informação. A exemplo das classificações bibliográficas, que são os códigos de classificação decimal, Dewey e universal, que você, aluno, já teve a oportunidade de ver no módulo anterior. Então, entre os vários recursos e instrumentos para organizar e representar o conhecimento, nesse primeiro contato da disciplina, nós vamos tratar da indexação como um elemento básico das representações documentárias. Mas, afinal, o que é indexação? Bem, a indexação ela pode ser definida como um produto e como um processo. Enquanto o produto, ela é criação de índices. Indexar é criar índices. E o que é o índice? Ora, o índice é uma lista de documentos construídos, antigo, isso é desde a Idade Média, nas bibliotecas mais antigas, como forma de organizar documento. E a partir da explosão informacional no período pós-guerra, sentiu-se a necessidade de sistematizar esses documentos que eram ordenados em listas. Surge então a área da documentação. Um índice ele pode ser entendido como uma listagem de termos que sintetizam o conteúdo do documento e a extensão do seu registro, diferentemente de um sumário de um livro, que traz somente os títulos e os capítulos das seções em referência à página de onde se encontra. O índice, pela norma brasileira, a BNT 6034, válida a partir de 2004, o índice é uma relação de palavras ou frases que são ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete às informações contidas para um texto. O índice ele vai sempre revelar uma extensão mais ampla do documento, porque ele define um padrão lógico de apresentação de acordo com a função atribuída, que pode ser nomes de autores, que é o índice onomástico, pode ser datas, cronologias, enfim. Quanto mais bem detalhado é a criação de um índice, melhor e mais extensa será a representação dessa obra, resultando em diversos pontos de acesso para recuperar a informação que está ali sendo representada. O índice, como a gente pode ver na figura 1, ele pode ser alfabético ou sistemático. O alfabeto, claro, são quando as entradas desse índice eles são ordenados alfabeticamente. E sistemático, como nós podemos ver, que é o Código Penal, temos um exemplo do título 1 da aplicação da lei penal, é uma parte geral, que é compondo um índice sistemático. Ele se dá quando as entradas desses termos, ou seja, desses descritores, eles são organizados por classes distintas, que abrangem cronologias, assuntos ou datas. Podem ser ilustrações, nomes geográficos, abreviaturas e citações também. Os índices eles são produtos da indexação que se apresentam estruturados em listas ou tabelas, como você pode ver na figura 2. Mas isso foi um conceito que nós trouxemos da indexação como um produto. Mas e como processo? Como processo é o conceito da indexação em si. O que é indexar? O que é indexação? Bem, a indexação, para Jacques Chalmier, que é um historiador e documentalista francês na biblioteconomia, muito conhecido,
Ele vai caracterizar a indexação como um processo, ou seja, uma operação que consiste em escrever e caracterizar um documento com o auxílio das representações de conceitos extraídos desse documento. Indexar trata de representar, de transcrever conceitos e ideias em uma linguagem artificial ou documentária, também conhecida como linguagem documentária, após extrair esses conceitos do documento. Portanto, indexar é um processo que integra o conhecimento e a análise conceitual. Nós falamos de um termo que pode ser estranho a você, aluno, que é linguagem documentária. A linguagem documentária é uma linguagem artificial, ou seja, uma linguagem construída artificialmente, que traduz e representa de maneira sintética e objetiva o assunto ou o conteúdo do documento para um sistema documentário da biblioteca através de símbolos, como, por exemplo, aquelas sequências numéricas que você já viu nos códigos de classificação de Dewey e Universal. As linguagens documentárias na literatura ela é abreviada pela sigla LD, e ela é considerada um instrumento de recuperação da informação e que possibilita a comunicação do usuário com o sistema da biblioteca. Então, no contexto da informação documentária, a representação da informação, que é a indexação, ela se caracteriza pela apreensão da essência temática do documento. O que é que o documento diz? Qual é o assunto de que ele trata? De modo que nós substituímos todo aquele texto que está ali no livro por um correspondente simbólico, ou seja, por palavras-chave, por termos descritores. Então, na tradição da biblioteconomia, o tratamento da informação no âmbito descritivo e temático, ele é realizado de maneira a localizar fisicamente o documento na estante, mediante uma significação numérica, munida de termos que façam um diagnóstico e nos dê pistas de seu conteúdo. Esse é um artifício usado pela biblioteconomia por décadas, né? E que se estende hoje, modernamente, na representação e recuperação da informação no contexto também digital. Né? Hoje se fala em metadados, né? que nada mais são do que essas famosas descrições físicas dos documentos que são aplicadas agora a recursos eletrônicos das bibliotecas, semelhantes às páginas HTML. Então, a esse respeito, o Enci Dias e Naves, ele explica que o conceito de metadados ele traz consigo o objetivo de normalização, ou seja, uma necessidade que já era enfatizada nas publicações impressas nas bibliotecas. Na figura 3, a gente tem um exemplo de uma consulta à base de dados Pérgamo, da UFPE, sobre um livro, a respeito da consulta de um livro, que é a Filosofia da Nova Música, de Theodor Adorno. E você pode reparar que lá embaixo, na última linha, nós temos destacados aí a seção de assuntos, que são termos descritores. Ele traz termos referentes ao autor, que é Arnold Schoenberg, a música, dicionários, ou seja, esse livro ele trata de música dentro da classificação de dicionários especializados. Nós temos outro título de autor, que é Igor Stravinsky, e nós temos um cabeçalho de assunto, que é a música classificada, catalogada dentro de filosofia estética, ou seja, é o assunto de que trata esse livro. Então, a indexação como um processo de análise documentária que se orienta para definir um assunto, ela começou a ser realizada a partir do aumento de informação e da literatura técnico-científica do pós-guerra. Então, todo o cenário de mudanças técnico-científicas que o mundo vivenciou naquela época, ela trouxe o surgimento da documentação como uma área de conhecimento especializada a criar mecanismos de controle bibliográfico, em especial para o tratamento temático da informação, que abrange tanto o resumo quanto a indexação. Agora a gente vai tratar das etapas de indexação. Como acontece a indexação na biblioteca? Então, como você já percebeu, a indexação ela consiste em elaborar termos que indicam o assunto do documento. Mas quais são as etapas desse processo? Bem, indexar um assunto, ele se dá em duas etapas, na acepção de Lancaster, que é um teórico da biblioteconomia que trata, na sua obra clássica, Indexação e Resumos. E ele trata a indexação por duas etapas, que é a primeira etapa, a análise documental, e a segunda etapa, a tradução. Bem, a análise documental ela é conhecida como análise de assunto, ou análise documentária, e ela remete o indexador ao assunto do livro, visando atender às necessidades de informação de usuários especializados através desses termos que irão representar o conteúdo do documento. Isso implica em decisões
em tomadas de decisões por parte do indexador, tanto sobre a cobertura do assunto que ele está tratando no livro, ou seja, a delimitação e a profundidade e abrangência do assunto, quanto a eficiência de representação, ou seja, quais informações que o livro tem são de fato relevantes e pertinentes para o interesse do meu usuário. A indexação deve sempre levar em conta o interesse do usuário e o público-alvo que a biblioteca trabalha. Ou seja, quem está buscando aquela informação, aquele livro. Sabemos que o conceito representado pelo indexador tem a relevância para um grupo de usuários. Então, a primeira etapa de indexação ela é a análise conceitual, que ela implica na identificação do assunto de que trata o livro. A segunda etapa é a tradução, ou seja, é uma operação mais complexa que tende a traduzir esses termos da nossa linguagem, nós chamamos de linguagem natural, que é a linguagem que está no documento, que é a linguagem do bibliotecário, que é falado no dia a dia, traduzir essa linguagem para uma linguagem que o sistema da biblioteca compreenda, trabalhe, né? Por exemplo, se nós pegamos um artigo que trate sobre o tema de chuvas, precipitações pluviométricas de uma determinada região do país. Ora, o termo chuva é o tema central desse artigo, mas o sistema da biblioteca pode não tratar esse assunto, não indexar esse tema pela palavra chuva. Pode utilizar outras, como pluviosidade ou precipitação pluviométrica. Então você nota que é a necessidade de haver um consenso, ou seja, uma coerência entre os termos que estão sendo tratados. Então a indexação, analisar um título de uma obra num processo de indexação, ela é uma operação complexa que pode ir desde a extração de termos a partir do documento, como título, resumo, passando pela análise orientada para o conteúdo, ou seja, estabelecer assuntos que não estão perceptíveis à primeira vista no livro, chegando até mesmo a uma análise mais precisa, orientada para a perspectiva de quem busca aquela informação, do usuário que busca aquele livro. Então, visto isso, nós vamos tratar agora da política de indexação. A indexação ela não pode acontecer de qualquer forma, os termos extraídos não se dão a esmo. A indexação de um livro ou de um documento ela é influenciada pelas decisões tomadas pela direção de uma biblioteca, no que se refere à exaustividade da indexação, ou seja, é a quantidade de termos atribuídos ao documento. Esse número de termos ele abrange o conteúdo temático do documento da forma mais ampla possível, o que vai possibilitar, posteriormente, recuperar diferentes pontos de vista do documento, facetas e outros pontos de acesso. Então nós temos a indexação seletiva, que abrange somente o conteúdo principal de um assunto, como também uma indexação exaustiva, que ela é mais detalhada, que abrange aspectos que se orientam tanto para o interesse do usuário especializado, quanto para determinados enfoques que o documento possa trabalhar. Mas isso depende muito da realidade da biblioteca. Numa biblioteca universitária, que ela trabalha com temas específicos de cursos de graduação, é de bom senso que se faça uma indexação exaustiva, enquanto numa biblioteca universitária, que atende um público mais geral, jovens, idosos e trabalhadores, enfim, os assuntos dos documentos podem ser indexados de uma maneira mais abrangente, como os cadernos de um jornal, cotidiano, política, artesanato, lazer. Não há uma necessidade de trabalhar demasiadamente os termos, né? Detalhando muito o que está sendo proposto ali. A indexação, quando realizamos uma consulta numa base de dados ou num catálogo de uma biblioteca, o que se espera é que nós possamos encontrar ali documentos úteis à nossa pesquisa, ou seja, documentos que atendem às nossas necessidades de informação. Para isso, é desejável que o sistema de recuperação de informação, como o Google, ele evite recuperar documentos que sejam inúteis àquilo que nos interessa, poupando o tempo do usuário na procura do assunto de seu interesse. Então, nós temos aqui um exemplo de uma consulta ao Google do termo coração. E ele recupera uma média de 105 milhões de documentos, onde esse termo coração é indexado nesses documentos. Nós sabemos, vendo essa pesquisa, essa revocação, nós vemos que o termo coração ele apresenta vários contextos, usos e sentidos de aplicação. Nós vemos que ele aparece desde indicações do órgão humano do sistema cardiovascular, passando pelo tratamento médico, hospitais, até mesmo títulos de novelas. Então, desses 105 milhões de documentos que o Google recupera, a palavra coração, indexada como conteúdo,
ela não aparece em todos os itens apresentados como uma resposta ao que nós estamos buscando. Se nós desejarmos encontrar informações do termo coração na conotação de tratamento cardíaco, é certo que o número de documentos de que trata especificamente esse assunto será menor do que o número total apresentado pela recuperação de documentos. Então, o problema da recuperação de informações está sempre ligado a questões como relevância, pertinência, que são termos que apresentam índices de medidas na avaliação de eficiência de um sistema de recuperação de informação. Então, na biblioteconomia, existem dois termos básicos que atuam como um termômetro da eficiência da política de indexação de uma biblioteca e dos produtos gerados pelo trabalho do indexador, que são o coeficiente de revocação e o coeficiente de precisão. A relação entre o total de documentos úteis ou relevantes recuperados e o total de documentos que um sistema de biblioteca contém é chamado de coeficiente de precisão. E o índice que expressa a extensão com que todos os documentos ou itens úteis são encontrados na biblioteca, nós chamamos de coeficiente de revocação. Então, tanto a revocação quanto a precisão, elas são conduzidos pelos graus de exaustividade e especificidade da indexação. A especificidade, ela trata da coerência de termos indexados à linguagem da área de conhecimento que o documento trata e que deve ser utilizada no sistema de informação da biblioteca. E que são termos retirados de um vocabulário controlado, a exemplo de um tesauro. Então, as bibliotecas públicas, por conta dessa natureza geral do acervo e pela política de indexação, elas podem indexar por termos mais gerais. Nós vamos agora para a última etapa da primeira competência, que é a preparação de resumos. O que seria um resumo? Bem, a Associação Brasileira de Norma Técnica, na sua NBR 6028, válida a partir de 2003, ela vai conceituar o resumo como uma representação sucinta de ideias de um documento, destacando os pontos relevantes de uma forma sintética, clara e objetiva. O resumo, ele orienta que o assunto ali tratado, ele deve ser trabalhado de uma maneira objetiva, trazendo o tema, a problemática, o método, o resultado e as conclusões de um documento, onde a ordem e a extensão desses itens, elas dependem do tipo de resumo, que pode ser informativo ou indicativo, e também do tratamento que cada item recebe no documento original. Então, como você pode perceber, há diversos tipos de resumos que orientam para uma determinada abordagem ou enfoque que se queira dar ao documento. A norma, ela traz 3 tipos de resumo. O primeiro é o crítico, que ele emite um juízo de valor, ou seja, uma opinião, uma análise sobre um assunto de que trata o documento, também conhecido como recensão. O segundo tipo é o resumo informativo, ou seja, é um resumo que oferece ao leitor informações de natureza tanto qualitativa quanto quantitativa do documento, chegando até a dizer o método utilizado, os resultados e as conclusões. Esse tipo de resumo ele é muito usado nos trabalhos acadêmicos, nas teses e dissertações. E por último, o resumo indicativo, que ele trata dos pontos mais gerais do documento, não apresentando informações detalhadas. Ele serve mais como uma chamada, um convite ao leitor para ler o documento. Então é importante a gente frisar que o resumo, ele trata da composição do texto de um documento e não da enumeração de tópicos. Deve-se evitar, segundo a norma, utilizar símbolos, gráficos, citações ou fórmulas matemáticas. Ele deve ser sempre redigido na terceira pessoa do singular, com o verbo na voz ativa, ou seja, trata, discute, aborda. E ele é redigido sempre em parágrafo único, evitando o uso de citações. E você deve estar perguntando como preparar um documento como preparar um resumo de maneira correta e orientada segundo a norma NBR. Bem, nós temos que começar com os aspectos relacionados à redação de um bom resumo. Primeiramente, um resumo deve trazer o objetivo do documento. Nessa etapa inicial, o objetivo ele tem que escrever o motivo pelo qual o trabalho foi elaborado, a problemática que está ali proposta e o objeto de estudo que é trazido à discussão. Em segundo lugar, nós temos um método, que ele descreve sempre as técnicas utilizadas para a resolução do problema ou da abordagem do tema da pesquisa, indicando sempre a ordem das operações, o passo a passo que foi realizado para se discutir a problemática da pesquisa. E por último, os resultados, que são descritos de maneira sucinta, destacando-se as descobertas mais significantes do autor para a área do conhecimento que ele está trabalhando. E as conclusões,
que descreve as implicações, ou seja, os resultados obtidos do trabalho, trazendo contribuições do autor para a área de conhecimento em que ele atua. Então, a redação de um bom resumo deve primar pela clareza e pela retenção básica da informação. Na segunda competência, nós vamos trabalhar a análise de assunto, que ela dialoga mais com as linguagens documentais, no sentido de que a extração de termos ela está sempre ligada a um vocabulário controlado que a biblioteca possui e que vai trazer o usuário ao livro que ele necessita de acordo com essa linguagem proposta na indexação. Até lá!